Tainara Garcês da Silva, sou orientada da professora Alessandra Lovise no programa de doutorado em agronomia da UFGD. E eu vou apresentar o trabalho intitulado Fósforo e Silício nos atributos químicos de um solo franco-argiloso arenoso. Então, partimos do princípio que o desenvolvimento das plantas é extremamente vinculado ao equilíbrio iônico entre elementos nutrientes e elementos benéficos presentes no solo. Especialmente nos solos do Cerrado sul-mato-grossense, a predominância de solos altamente intemperizados, como os latossolos. Esses solos possuem predominância de CTC inferior a 7,5 centimol de carga por quilo e baixo teor de argila, o que induz também a deficiência de fósforo, que acaba sendo um dos principais limitantes para a produção. Uma das alternativas para mitigar a deficiência de fósforo nesses solos é a aplicação de silício, uma vez que no solo, tanto o silicato quanto o fosfato, eles possuem cargas semelhantes, de forma que o silicato consiga possibilitar a desorção do fosfato, impedindo que ele se fixe irreversivelmente aos óxidos de ferro e alumínio. Por isso, o objetivo desse trabalho é identificar os efeitos das doses de fósforo e silício nos atributos químicos de um solo de textura média arenosa no cerrado após uma safra de cultivo de girassol. Então, foi conduzido um experimento na Casa de Vegetação da UFGD, no município de Dourados, utilizando vasos de polietileno com capacidade de 8 litros, preenchidos com 6,5 kg de solo. O solo foi coletado na cidade de Carapó e apresentava-se um solo de textura média arenosa, com baixa fertilidade natural. Por isso, foi realizada a calagem em agosto de 2024, aplicando-se 2,9 toneladas por hectare de calcário. Os tratamentos foram aplicados em novembro e consistiram de 5 doses de fósforo e 5 doses de silício, dispostos em endelhamento em blocos casualizados, em um arranjo fatorial com 4 repetições. A fonte de fósforo utilizada foi o fosfato de amônio e o ácido fosfórico, e a fonte de silício foi o pó de rocha potássio Montes Claros. Foi realizado também o balanceamento de nutrientes, sendo aplicado potássio na fonte de cloreto de potássio e nitrogênio na forma de ureia. As análises realizadas foram pH em cloreto de cálcio, pH em água, cálcio, magnésio, alumínio trocável, fósforo, potássio e matéria orgânica. E a partir desses valores, estimou-se a CTC a pH 7, a saturação por bases e a soma de bases. Os resultados foram submetidos ao teste F, análise de regressão múltipla a 5% de probabilidade. Os resultados observados. Então, aqui na tabela 2 é possível observar que houve efeito da interação entre o fósforo e o silício, para o teor de fósforo presente no solo, o teor de ferro e também para a acidez potencial. Houve efeito isolado das doses de fósforo para o teor de cobre e para o pH SMP, e efeito isolado do silício para o teor de cobre e manganês do solo. Então, nas interações, observou-se que houve aumento do teor de fósforo com o aumento das doses de silício e de fósforo, e houve uma redução dos teores de ferro. Também observou-se um ligeiro aumento na acidez potencial do solo. Já o efeito isolado do fósforo, houve uma pequena redução no pH SMP e do teor de cobre. E o efeito isolado do silício, houve redução no teor de cobre e de manganês do solo. Isso pode acontecer, então, o aumento do fósforo pela presença de silício, uma vez que a gente já viu o fenômeno da desorção proporcionada pelo silicato. E, além disso, a redução de concentração de micronutrientes pode ser atribuída ao efeito do fosfato e do silicato se ligarem esses micronutrientes no solo, precipitando-os. O aumento das cargas negativas, também provocadas por esses ânions no solo, podem aumentar a capacidade de retenção de H+, que consomem, então, o poder tampão do solo, que justifica a redução do pH SMP. E, além disso, o pó de rocha utilizado vem de nefelina, cianito, que é rico em alumínio silicatos, que podem ter aumentado a disponibilidade de alumínio no solo, aumentando a acidez potencial. Conclusão: a coaplicação de fósforo e silício é uma estratégia eficaz para aumentar a fertilidade do solo. Contudo, doses muito elevadas podem ser prejudiciais para o equilíbrio iônico do solo. Gostaria de agradecer a todos que possibilitaram a realização desse trabalho, e essas são algumas das referências utilizadas. Obrigada!